Olá, sou do Observatório de Contratações Públicas, o OCP Brasil, responsável pelo Núcleo de Licitações. Meu nome é Cecílio Pires e hoje estarei conversando com vocês sobre um assunto que eu até já falei anteriormente, mas não com a profundidade devida. Vamos falar hoje sobre esclarecimentos, sobre pedidos de esclarecimento, sobre impugnações e sobre representações no Tribunal de Contas. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 34, a linha B, dispõe sobre o direito de petição a todos garantido em face de uma ilegalidade ou abuso de poder. Esse dispositivo, naquilo que diz respeito à Lei de Licitações, está regulamentado pelo artigo 164. Vocês, olhando no artigo 164, vão perceber que esse direito de petição, no âmbito das licitações, ele é denominado de impugnação. Então vejam que o artigo 164, ele estabelece que a impugnação e o pedido de esclarecimentos em razão de dúvidas sobre o edital deverão ser protocolizados perante a administração pública em até 3 dias úteis antes da licitação. E a administração pública terá até 3 dias úteis para responder à impugnação ou o pedido de esclarecimento contado do recebimento desta petição. Lembrando-se que, observado o prazo de até 3 dias úteis da resposta ao pedido de esclarecimento ou a resposta à impugnação, tem que acontecer até 1 dia útil anterior à data da licitação. Se nós examinarmos o artigo 164, veremos que a matéria impugnação, pedido de esclarecimento, ela está significativamente melhor disciplinada do que estava no decorrer da vigência da 866 de 93. Antigamente, o prazo de impugnação era dissociado, um prazo de impugnação para o licitante e um prazo de impugnação para o cidadão. Hoje, isso não existe mais, na medida em que o artigo 164 estabelece que qualquer pessoa é legítima para impugnar o edital de licitação. Portanto, poderá impugnar o edital de licitação no prazo de até 3 dias úteis, tanto o licitante, enquanto pessoa jurídica, como o próprio cidadão. E o prazo de resposta será o mesmo, ou seja, até 3 dias úteis antes da licitação. Prazo esse que não existia na legislação passada. Na 866 de 93, existia prazo de resposta para a impugnação formulada tão somente pelo cidadão. E para o licitante não existia. Usava-se o princípio da razoabilidade dizendo o seguinte, até antes da licitação isso tem que ser respondido, mas não existia um prazo específico determinado na lei para esta resposta. Ainda que a matéria esteja significativamente disciplinada, nós sabemos que a prática vai em contramão à legislação. O que eu estou dizendo? Olha, a administração pública, ela recebe diversas impugnações diariamente. Muitas dessas impugnações são impugnações mal formuladas, não consistentes e, não tenho dúvida nenhuma, essas impugnações elas devem ser rechaçadas pela administração pública. O grande problema são aquelas impugnações que são formuladas pelo licitante, mas são bem elaboradas, são consistentes,
Ou seja, ao final da leitura da peça, acaba restando provado que o edital é ilegal, que o edital contém uma irregularidade. Nessa hipótese, o que a administração pública deveria fazer com essa impugnação? Ela deveria julgar a impugnação. E julgamento, gente, exige isenção de ânimo, exige imparcialidade. E a grande verdade é que as impugnações, salvo honrosas exceções, as impugnações, via de regra, não são examinadas como deveriam ser. Ou seja, ao invés da administração se utilizar da imparcialidade para julgar esta licitação, o que ele faz? Não é? Ele acaba contestando a impugnação, na maioria das vezes, contesta a impugnação item a item e dá o direito do licitante deitado por terra. A administração pública, no final das contas, e muitas vezes, ela acaba vendo o licitante como um grande inimigo. E, na verdade, nós devemos pensar de uma forma completamente distinta. Quando o licitante faz uma impugnação, e uma impugnação bem formulada, consistente, na maioria das vezes, ele está trazendo informações que eventualmente podem mudar o edital. E, portanto, ele está dialogando com a administração pública, colaborando com a administração pública, diga-se de passagem, no âmbito de uma administração pública dialógica, ou seja, aquela administração pública que procura conversar com a iniciativa privada de modo a atingir o desiderato denominado de interesse público. Não estou falando em conversas, que eventualmente acabem redundando em ilegalidade. Não, estou falando do licitante enquanto colaborador com a administração pública. Mas, em verdade é o que acontece. As impugnações são contestadas e, ao final das contas, o direito do licitante acaba sendo deitado por terra. Muitos licitantes desistiram de fazer impugnações, já vão direto para o Tribunal de Contas. Outros até fazem a impugnação, mas não deixam de representar o edital de licitação perante o Tribunal de Contas. E aqueles que já tiveram a oportunidade de fazer essa experiência vão verificar o seguinte: que o número de impugnações que nós fazemos com sucesso é infinitamente superior ao número de representações que nós fazemos com sucesso. Por quê? Porque é da competência do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 70 da Constituição Federal e seguintes, fiscalizar a administração pública. E por conta disso, quando uma representação chega no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem o dever constitucional de julgar esta representação. A grande parcela dos licitantes desistiu de fazer a impugnação, ou até faz a impugnação, mas não deixa de fazer a representação. E a representação, ela realmente funciona. Por quê? Porque o Tribunal de Contas julga as licitações, os editais de licitação, em razão de uma impugnação, com a isenção devida, com a imparcialidade devida. E vejam que hoje a Lei 14.133 também deu uma disciplinada no trâmite dessa representação. Então vejam o seguinte: a partir do momento que a representação chega no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas terá um prazo de até 25 dias úteis para se pronunciar quanto ao mérito da impugnação.
ou melhor, quanto ao mérito da representação. Veja-se que você, enquanto licitante ou enquanto cidadão, representou o edital de licitação no Tribunal de Contas. Por que você representou? Porque o edital continha uma ilegalidade. A partir do momento que esta representação chega no Tribunal de Contas, terá um prazo de até 25 dias úteis para se pronunciar sobre esta representação. E a administração, ao receber a notificação lá do Tribunal de Contas, dizendo que houve uma representação e até suspendendo cautelarmente a licitação, porque é perfeitamente possível fazer esse pedido para o Tribunal de Contas, não é? A administração terá um prazo de até 10 dias úteis para responder às indagações do Tribunal de Contas. E o artigo 165, ele determina aquilo que deve ser explanado na manifestação da administração pública em razão de uma impugnação. Então, primeira coisa, a administração terá que informar quais as providências que ela tomou para o cumprimento do interesse público em face de uma decisão que tenha suspendido o edital de licitação. Ou seja, o que ela vai fazer? O edital foi suspenso, não sabemos se esse edital ao final será anulado ou não. O interesse público está lá. É necessário que a administração pública dê um trato na consecução desse interesse público. Em razão da decisão cautelar do Tribunal de Contas, ela vai fazer o quê? Ela vai comprar por emergência ou contratar por emergência aquilo que for estritamente necessário, ou ela vai tentar fazer uma contratação em razão do valor nos mínimos necessários. Ou seja, ela tem que demonstrar para o Tribunal de Contas que ela está dando um trato naquilo que diz respeito ao interesse público em face da decisão cautelar de suspensão da licitação. Uma outra coisa, quais as demais providências que estão sendo tomadas, Quais são as informações que devem ser prestadas para o Tribunal de Contas? Ou seja, a administração vai ter que fazer um histórico do seu edital, e demonstrando, dentro daquilo que ela entende, que o edital é perfeitamente legal, mas ela tem que se pronunciar. A administração não pode se quedar inerte. E uma última coisa, que é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Nesta informação que vai da administração pública para o Tribunal de Contas, também deve estar consignado a abertura de procedimento de responsabilização, Ou seja, uma apuração de responsabilidades, se for o caso. Penso eu que se nós tivéssemos aí uma representação em questão de caráter, de questões de caráter meramente formal, não seria o caso de uma apuração de responsabilidades, mas um edital restritivo de competição, um edital com flagrante ilegalidade, com certeza deve ensejar a apuração de responsabilidades. E se o poder público não apurar as responsabilidades quando deveria? Ora, se isto acontecer, o próprio Tribunal de Contas poderá, determinar que a administração pública instaure o procedimento apuratório, instaure o procedimento de responsabilização e fiscalize, este processo administrativo disciplinar, muito provavelmente um processo administrativo disciplinar com amplo contraditório, com ampla defesa, de modo que
aquele agente público que supostamente cometeu uma ilegalidade no edital venha a sofrer as sanções ou não por conta desta ilegalidade. Então vejam que hoje o Tribunal de Contas, vamos dizer que o poder do Tribunal de Contas, ele foi um pouquinho ampliado em razão aí dessa questão do processo administrativo disciplinar. Vamos ver agora se a administração pública toma jeito e, quando receber uma impugnação, não estou falando daquela impugnação porcaria, estou falando de uma impugnação consistente, aonde sobejam motivos que determinam a mudança do edital em razão de uma ilegalidade. Vamos ver se em face da possível sanção administrativa, né, por força lá da representação no Tribunal de Contas, vamos ver se com isso a administração pública comece a efetivamente julgar as impugnações e não contestá-las. Bem, vamos esperar isso, porque ainda é muito cedo para a gente saber o comportamento da administração pública. Os anos vindouros vão nos dizer tudo isso. Mas por hora eu fico por aqui e quero encontrar vocês em uma outra oportunidade conversando sobre licitação. Até mais!